E aí, rapaziada, eu sou o Éder Pessoa e hoje eu tenho o prazer, o imenso prazer de bater um papo com o Léo Andrade, Léo de Andrade, ele que é autor do livro O Retorno dos Deuses, que acaba de ser lançado pela editora Viseu, e aí mescla, a gente vai comentar a respeito disso, mas mescla tudo aquilo que a gente procura, que a gente gosta na cultura pop, ou seja, ação alienígenas, referências a outras obras também. Enfim, Léo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Éder Pessoa. É um prazer te conhecer. E estamos aí para sanar as dúvidas dos leitores e de todo mundo aí que curte o gênero. Legal, legal. Você falou para mim aqui em off que você é do Espírito Santo, né? E nem estava na pauta aqui, mas como que é a cena enfim, de literatura, não só fantástica, assim, mas aí na sua região? Então, a minha região aqui tem muita diversificação, né? A galera, assim, curte muito, assim, coisas que são mais regionais, né? Tanto que eu faço essa mesclagem no livro também, né? Cito alguns fatos históricos daqui do estado, cito regiões, assim, que são regiões, assim, muito conhecidas, né? Como a região da Prainha, por exemplo, aqui no meu estado, especificamente no município de Vila Velha, foi onde tudo começou, né? Onde chegaram os portugueses ali e começaram a colonizar. Então, alguma partezinha da história eu coloco ali, né? Tinha feito algumas pesquisas e dentro dessa história aí, misturando essa questão aí dessa fábula, né, desse terror, a ficção, que tudo que rola ali dentro dessa história ali, as tramas ali, tudo misturado com essa questão, a questão histórica, são monumentos aqui que tem no estado do Espírito Santo. Então, a galera que, como respondendo a sua pergunta, né, eles curtem muito essa questão regional, e a galera mais jovem aqui, né, costuma curtir muito essa questão de anime, de ficção, de terror, né? Eu trabalhei em biblioteca, eu lembro que os alunos, assim, sempre vinham lá, ai, tio, tem livro de terror aí, porque nas bibliotecas municipais, aliás, eu acho que na grande maioria das bibliotecas escolares é bem seletivo a questão dos livros, né, eles têm muito cuidado com isso, é uma coisa, assim, que é da didática, né, pedagógica da escola, e aí, mas mesmo assim, os alunos ficam ansiosos, né, para buscar esse tipo de leitura e geralmente não tem na biblioteca para oferecer. Então, essa já foi para mim assim uma pesquisa ali de campo ali com os alunos para poder ver o que eles gostavam e assimila com o que eu gosto também, né? Eu não fiz algo também só para pensando nos leitores também, mas pensando em mim que também gosto. Eu também fui da idade deles e eu também gostava, né? Tanto de ler livros de terror e era assim, às vezes meus pais não deixavam, mas a minha mãe, ela me apoiava muito. Minha mãe, ela gostava de filme de terror, e eu assistia filme de terror com ela, assistia Tubarão, assistia a saga lá da minha época, era a Hora do Pesadelo, que é o Fred Krueger, Sexta-feira 13, assisti vários ali naquela época, o Halloween ali, assisti os 2 primeiros filmes, que era bem terror mesmo, era bem interessante. Então, tudo isso aí me influenciou, foi uma gama de situações aí que me influenciaram. Que legal, que legal. Indo agora já para a primeira questão, na verdade, da pauta, né, que eu montei aqui, você se lembra do seu primeiro contato com esse universo? Bom, você já comentou a respeito do terror, mas e da ficção científica? Porque tem, óbvio, né? Eu vou até colocar aqui a capa do livro, O Retorno dos Deuses, tem, obviamente, um pouco de suspense, um pouco de terror e tem ficção científica também. Você já comentou a respeito do terror, mas e a ficção científica? Como que surgiu aí na sua vida? Então, a ficção científica também começou desde muito cedo. Eu assisti muitos filmes, eu lembro que eu assisti Cocoon, né, que era o do Steven Ótimo. Spielberg. Eu sou muito vidrado em cinema, então gostava muito de assistir filmes assim que falava de alienígena, filmes assim igual Star Wars, assim, eu curtia muito assistir tudo quando eu era criança. Eu gostava muito desse universo,
né? E eu, depois de um tempo, eu comecei a querer galgar muito pela questão da ufologia. Eu comecei a me interessar muito pelo assunto e comecei a assistir filmes também que eram baseados em fatos reais, né? Como o exemplo Fogo no Céu, que falava de um... Excelente filme. Esse filme eu fiquei vidrado. São vários filmes, assim, muitos filmes que eu assisti. E eu participava também, assim, de grupos, sabe, de estudos ufológicos. E eu gostava tudo, assim, que fugia do senso comum era algo que me interessava, que me puxava, assim, que me rebuscava. E aí eu comecei a observar que dali eu poderia tirar... Não, eu fiz... Tanto que o livro é praticamente uma mistura de tudo, assim, que eu gostava e vivia, assim, vivenciei. E eu quis misturar essa coisa do terror, porque eu via os filmes de ficção e via que muitos filmes de ficção era só ficção. Por exemplo, o que não foi, o que fugiu disso tudo foi o Alien, o Oitavo Passageiro, que era um filme de terror e ficção ao mesmo tempo, mas era um terror psicológico, né? O meu terror, assim, nesse livro é um terror meio chocante, assim, né? As cenas algumas cenas são bem, assim, exageradas, mas o estilo Quentin Tarantino ali, mas é um estilo meu também que eu criei na questão de escrever, que eu sentia falta dos detalhes, né? Na literatura eu via muito isso, eu queria ver eu tinha vontade, assim, desde criança, de ler livros que me prendessem, que me deixassem ali, né? E aí, quando eu escrevi esse livro, eu pensei nisso, eu vou escrever um livro que prendam as pessoas, né? E alguns retornos que eu tive foi de pessoas falando bem assim, olha, é estranho, mas quando eu li o seu livro, eu não esqueço das coisas que eu li ali. Teve outros livros que eu li que eu esqueci, não lembro. Se você me perguntar algum capítulo, eu não lembro. Do seu, não, é interessante que o seu eu não esqueço. Eu fiz muito focado nessa questão do cinema também, da imagem, da fotografia. Então, eu quis, assim, como que eu vou fazer isso? Escrevendo, tendo que transmitir esse sentimento. Então, tudo isso eu tive que pensar e pesquisar para poder colocar ali. Que legal. E conta, já que você está falando a respeito do, né, já que a gente está comentando a respeito do Retorno dos Deuses, conta um pouco para a gente da sinopse da história aí desse livro. Então, o livro ele começa com... logo no começo do livro tem algumas citações, né, de autores que eu admiro da astronomia, alguma coisa da Bíblia, porque eu gosto mais dos livros apócrifos da Bíblia. Eu li o livro de Enoque, esses livros assim que fogem do senso comum. Por um tempo eu estudei ocultismo também, li alguns livros assim de Hermes Trismegisto, quis estudar mais a fundo, né? Li sobre a Aleister Crowley também, algumas obras. Então, tudo isso assim começou a me levar para essa questão do livro. Bem, o livro ele começa com uma cena apocalíptica, mas o livro ele tem muito plot twist. Então, que é o quê? As reviravoltas, né? Então, no livro, os primeiros capítulos eu levo o leitor, ele entra na história e ele começa a pensar que é um apocalipse desses, né, que a gente lê na Bíblia. Mas aí as coisas vão se transformando com o tempo, né? O interessante são os personagens, porque no começo aparecem personagens como o Douglas Peterson, que é um empresário, uma pessoa assim que é bem resolvida na vida, né, financeiramente. Aí ele se encontra com o William, que é um menino que viveu na favela, e os dois ficam juntos ali naquele âmbito de tentar sobreviver, né? Tem o Fernando, que é um caminhoneiro, sabe, uma pessoa comum que viajava nas estradas e não tinha visto nada de estranho na vida dele até então. Quando ele vê uma batalha de seres assim sobrenaturais na frente dele, é, e ele é uma pessoa que ele sofre uma situação terrível, né? Ele é sugado por um portal, né? Tanto que na capa do livro tem um portal, né? Ele é sugado por um portal e vai parar justamente no planeta onde acontecem essas reviravoltas, né? Onde tem essas entidades ali
que meio que planejam ali dominar o mundo. Parte da história, eu pensei muito no fogo de Prometeu, né? Prometeu, ele rouba o fogo para dar aos homens. Então, o Silícios, ele queria fazer isso. Ele quer abrir a consciência da humanidade na marra, para ver que monstro que vai dar. E já o Xgard, que era, no caso, ele é pai do Artaxai, né? O Artax, ele... Esse Xgard, ele queria que a humanidade evoluísse naturalmente, né? E seguindo um curso. E acontece essa disputa entre essas duas entidades ali, que são, né, tidos como deuses, porque têm uma tecnologia diferente, eram seres assim que a humanidade não imagina encontrar com. E eu ficava imaginando isso, o que seria as pessoas dar de frente com algo tão extraordinário, né? Uma tecnologia diferente, coisa do outro mundo, porque até então as pessoas assim acreditam, muitas pessoas acreditam que só existe a gente aqui, acabou, não tem nada, porque a gente não tem tecnologia para explorar mais nem os oceanos, quanto mais o espaço, né? É verdade, com certeza. E você está falando, né? Está comentando a respeito disso, e me veio à mente, além do que no release o pessoal da assessoria de imprensa, aliás, quero agradecer muito ao pessoal da assessoria de imprensa. E aí eles comentaram que você se inspirou em obras como Exterminador do Futuro e Alien. Aí, duas perguntas em uma, né? Como fazer para você criar só referências e não cair em uma cópia? E existem outras referências que o leitor pode encontrar. Aí, uma delas talvez seja oh, meu Deus, o livro. Tava na minha. Eu vou lembrar o nome do livro. Vou lembrar o nome do livro, mas, por favor, responda essa aí que eu vou lembrar o nome. Eram os deuses astronautas. Então, eu além de escritor, eu comecei com a poesia, né? E eu tive banda também, fui compositor. Então, eu tinha um problema sério, porque quando a gente montou banda, por exemplo, eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade imensa de fazer cover, de tocar música dos outros. Eu consegui um parceiro, amigo meu, né, que tocou comigo, até mandar um abraço para ele, o Leone, e ele tocou baixo comigo na banda e ele compõe muitas músicas comigo. E a gente fazia as nossas próprias músicas, a gente tinha essa coragem, né? As pessoas até falavam, nossa, pelo menos vocês assim têm coragem de escrever as próprias músicas, não estão nem aí para agradar, porque eles falam, você começa com cover, você começa tocando cover e aí atrai as pessoas, depois você mostra. A gente não tava nem aí para isso, a gente é jovem, né? Pra caramba. Então, eu acho que isso aí responde um pouco, porque eu não queria copiar, eu queria criar algo meu. Mesmo Tá. assim, as pessoas me perguntam, né? Mas no que você se influenciou? Aí eu ficava pensando, nossa, mas o que eu me influenciei? Eu tive uma bagagem de situações ali que me moveram tanto que os assuntos ali estão misturados, né? Por causa dessa bagagem toda. Mas aí eu quis criar uma própria história. Tanto que as referências da história, por exemplo, vou dizer que a maior referência de localidade é aqui o estado que eu vivo. Eu cito os locais, então isso é um diferencial muito grande. Não tem como, fala, é uma cópia, isso aí parece que eu vi em algum lugar, mas algumas teorias ali, quando eu escrevi o livro foi 2013, 2014. Então, assim, essas teorias eram um pouco acessadas ainda, né? Algumas teorias ali, por exemplo, quando eu cito Atlântida, né? Que algumas teorias acreditavam ser uma cidade perdida, que ficava no Oceano Atlântico. E eu imaginei e se a Atlântida fosse uma nave, né? Uma grande nave que decolou e parte da cidade ruiu. Então era mais ou menos isso aí. Eu quis criar algo assim em cima daquilo que eu tinha lido, mas tinha vivenciado, mas algo específico e próprio, né? Até os próprios personagens, né, que eu selecionei, né, tem momentos no livro que realmente eles interagem com pessoas da favela, tipo traficantes.
né? E aí eu coloco as gírias que são faladas, né? E os apelidos. E aí não tinha nada. Isso é o interessante, porque não tinha mais nada. Não tinha para quem vender droga, não tinha mais para quem receber. Então estava tudo perdido. E aí a única coisa que tinha é que essas pessoas tinham que se unir para se sobreviver naquilo ali, porque estava um caos e tinha seres ali de outras dimensões ali querendo exterminar com todo mundo. Então, ou a gente se une para poder sobreviver em prol de uma causa, só ou a gente. Então, isso me lembra muito especificamente as tragédias que a gente viu acontecendo, que foi muito triste, né? Igual, por exemplo, o que aconteceu no Sul, É. as enchentes. Aqui no meu estado já aconteceu muito dessas situações. Então, o que acontece? A gente pensa justamente nessa união das pessoas, nessa colaboração mútua que acontece, né, depois das tragédias, doações, as pessoas se comprometem. Então, tem essas situações ali no livro que mostra que, apesar das dificuldades e apesar de diferenças de classes sociais ali, as pessoas podem sim se unir em prol de um objetivo. E é interessante, Léo, você comentar a respeito de que você mudou a história pensando no local onde você vive, enfim, porque eu acho que dá mais essa regionalidade que, em muitos casos, talvez muitos autores e tal, eu vejo acontecer, e assim, não é nem ruim nem bom, mas no sentido de que você pode também utilizar as coisas que você viveu, os locais que você viveu, para somar a obra, né? E não precisa você, por exemplo, pensar coisas. Eu sou muito fã de cinema e de livros norte-americanos, assim, mas eu acho que você trazer essa regionalidade, putz, isso é muito legal, né? Eu gosto muito, porque, tipo assim, a gente sempre assim, foi muito zoado, né? O Espírito Santo, assim, a galera falava assim: o Espírito Santo só serve para separar o Rio da Bahia. Era muita brincadeira. Mas, assim, aqui tem muito lugar, assim, lugares fantásticos, belas paisagens, lugares assim. Aqui, por exemplo, é tudo muito perto, sabe? As montanhas. Você está trabalhando na cidade aqui, eu quero passar um final de semana nas montanhas. 40 minutos você está lá, entendeu? Não é aquela extensão territorial grande, é pequeno. Sim. As pessoas aqui são mais reservadas, porém, tem essa. Eu vi que teve um crescimento agora, recentemente, na questão do turismo aí, aqui no Espírito Santo, que eu acho muito legal, isso muito válido. E eu acho assim que a minha obra, de um certo modo, também contribui para isso, né? Rebuscar essa regionalidade da questão da história do Estado, né? É, aqui no, eu até cito muitos índios aqui que viveram aqui, que eram chamados de botocudos, eram índios assim, muito violentos. E eu cito isso na história porque eu acho que é muito legal essa fusão da história, né? Teve os portugueses que invadiram, e esses índios eram índios assim muito bravos, eles não deixavam ninguém chegar perto. Então foi muito difícil colonizar aqui também, né? Acho que é por isso que a gente brinca falando que o capixaba também é um pouco difícil. Mas não, é brincadeira. Eu falo assim, brincadeira, porque o pessoal aqui é muito gente boa também, muito receptivo. E é isso, eu também quis agregar isso, porque eu gosto daqui, tem uma qualidade de vida muito legal, assim. Eu admiro muito o meu estado, é um lugar lindo, assim, maravilhoso de se viver, pessoas maravilhosas, e eu quis trazer um pouquinho desse calor, assim, mostrar um pouco para as pessoas, né, aí de outros estados, para conhecer um Ah, pouquinho também da minha região aqui. sem dúvida. Eu pretendo ir aí um dia, viu? Poxa, vai Conhecer ser a muito região. bem recebido. Legal, com certeza. E quem são suas grandes inspirações na literatura, seja nacional ou internacional? Bom, eu gosto muito do Edgar Allan Poe, né? Legal. Eu li muitos contos dele, Ele é as ótimo. poesias, o poema O Corvo me impressionou muito. Lord Byron, né? Que ele foi o criador do gênero byronismo, né? Do byroniano, que influenciou toda essa gama de poetas. No Brasil,
Álvares de Azevedo, para mim, foi uma escola, né? Eu gosto muito do conto Macário, Noite na Taverna, que eu achava muito legal ali, para quem leu ali, o Noite na Taverna, tem um personagem lá que ele tá lá tomando uns vinhos na taverna, de repente aparece um estranho, aí quem é esse estranho? Ele vai ver o diabo, aí o diabo leva ele para poder curtir a noite. Então tem toda essa estranheza, eu achava impressionante, né, de uma história tão impactante ser escrito há muito tempo atrás, ó, século, 1800 e alguma coisa, e, tipo assim, ali era bem mais difícil, né? Como que eles tinham essa coragem. Eu acho bacana essa coragem de ousar, né? De alguns escritores. Internacional, eu gosto muito do Stephen King, né? Li muitas histórias dele, o Iluminado, né? Agora, até recentemente, eu comprei um que eu vi o filme, mas não tinha lido o livro, que é o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. E aí é um outro autor que eu gosto bastante, né, de literatura de terror, que eu li bastante, li muitos livros dele, né? Então ele é uma referência para mim também. E é referência também no sentido de criação, né? De Ele, criação, rapaz, exatamente. ele escreve muito, né? Escreve bastante, né? Eu tenho um livro dele chamado Sob a Redoma, que é quase 1000 páginas. Eu li o livro todo, assim, direto, assim, tipo, demorei uns 2 meses por aí para ler o livro. Eu tenho a coleção da Torre Negra também, e putz, eu acho que é o sexto livro, que é um calhamaço também. São 7 Ah, livros, né, da Torre Negra. sim, são 7 livros, a Torre Negra, inclusive até tem o filme, né? Fizeram o filme É bem resumido, valendo. não tem aquela emoção, né, que tem ali. Realmente ele foi muito genial ele ter misturado aquela questão da ficção, né, com um ambiente meio faroeste ali. Faroeste. Ele disse que é E, meio que o Senhor dos Anéis dele, né? O épico dele, né? O grande épico dele. Né? tem bastante relação mesmo ali, né? Se você vê essa questão da própria torre ali, do mago, É. né? Então tem toda essa referência, acho bacana mesmo, né? Aí, ó, influência do universo Tolkien. É outro também que eu li bastante, né? Eu gosto também dessa questão da fantasia, né? De filmes, assistir os filmes também, li o livro, eu tinha o livro, inclusive o livro do Senhor dos Anéis, ele reunido num só livro, que era Ah, grandão, era tipo uma Bíblia. Eu lembro que eu emprestei o livro e nunca mais voltou para mim. putz, sério? Aí eu agora eu tenho que ver se eu consigo de novo aí as obras aí, né? Eu achava muito interessante, eu sempre quis saber sobre a história dos maiás lá, que eram os magos, né, que surgiam como seres celestiais ali. Então, essa questão da influência também dos seres celestiais que eu coloco ali no livro, que eles são chamados de alados, né, Uhum. porque eles realmente eram arcanjos, tinham asas, mas eles não eram vistos da forma que a gente via pelos estratianos. Estratianos é o, é o a galera ali, né, os aliens ali que faz mais jus à história, né, que impactam mais, participam mais. Tem outros aliens ali que eu cito, outras raças, né, tipo os Darvugelses ali, né, eles eram como se fossem os Greys, né, os pequenininhos que Ah, sim. ajudam os maiores, que são, no caso, os Stratianos. E aí os Stratianos, eles chamavam esses seres assim meio que zombando de alados, porque os alados eram mais poderosos que eles, mas meio que mandavam ali, faziam, eles que meio que comandaram essa experiência, permitiram essa experiência humana, que ali no livro eu cito essa questão, né, de eles terem feito experimentos com os primatas aqui para poder evoluir mais rápido para chegar na nossa raça. E depois vai chegando na questão, galgando na questão espiritual, abrir a glândula pineal, a força, e aí é muita coisa, né? Tipo, você abrir a glândula pineal, as pessoas vão ter mais conhecimento, vão criar bombas atômicas, como aconteceu, né? Que são pessoas que são diferentes ali. Então, é esse tipo de ser humano ali que é meio que um deles quer construir, né?
E aí ver até onde vai chegar, até onde ele acredita, talvez, né? Talvez ele possa acreditar que algum dia esse próprio ser humano possa se tornar como um deles, né? Um Ah, Deus. tá. E falando você estava falando nessa questão das raças e tudo mais, enfim, você precisa fazer muitas pesquisas para compor esse universo? Sim, sim, muitas pesquisas eu fiz assim sobre como eu gostava muito de ufologia e participava dos grupos, eu queria entender mais assim sobre raças de alienígenas, mas eu assim nenhuma das raças que realmente existem catalogadas eu coloquei, né, no livro. Eu criei as minhas próprias, digamos assim. Mas assim, existem muitas raças, alguns ufólogos nem acreditam que existam, mas algumas sim, os que mais são vistos, né, quando se fala de abdução, são os greys, né, que são os pequenos cinzentos de olhos negros, né, Aham. e aí existem os outros, que eles falam que é os reptilianos, mas tem pessoas que nem acreditam realmente que existam essas raças. Você Então, diz dentro da própria ufologia, assim. dentro da própria ufologia, que serviu também de inspiração. Então, Aham. é uma coisa que eu observo, assim, que eu observava que pensei que dava para construir uma história legal, né? Sobre tudo isso, que é muito interessante, é algo curioso, porque você não sabe, né? Quem nunca viu, fica naquela questão, será que existe mesmo? Né? Todo mundo fala, todo mundo conta uma história, tem relatos de pessoas que falam que passaram pela situação, aí fica pensando, será que existe? Ou será que não existe? Então, a história foi construída em cima dessa curiosidade também, né? Você chegou a conversar, por exemplo, com algum ufólogo especificamente para, enfim, ter uma base, ou você usou a experiência que você tinha, tipo, anteriormente? Não, eu não conversei com nenhum ufólogo, assim, para pedir alguma referência. Era minhas pesquisas mesmo, mas era uma coisa assim muito misturada, né? Eu eu curtia muito ler sobre ufologia, estudar. Aí, ao mesmo tempo, eu descobri a discografia do David Bowie, né, que falava sobre o mesmo assunto, sobre ETs ali. Então você vê que tem uma mistura de muita coisa ali, né, de música, que é como eu gosto de música também, aí tem cinema, aí tem teorias da conspiração, aí tem justamente as literaturas que eu li. Então, você vê, se você pegar ali o livro, se eu tentar explicar, eu acho que dá uma mistura de muita coisa. Por exemplo, o meu jeito de escrever é meio poético, como se fosse, por exemplo, a forma dos poetas antigos, que eu citei, né, Álvares de Azevedo, mas só que de uma maneira, eu trouxe isso de uma maneira mais minha característica, né, que é algo assim para as pessoas entenderem, não com Mais tantas palavras. contemporâneo, assim, vamos dizer. Não com palavras assim tão, né, que antes se usava muito, né, palavras muito cultas e literárias assim, e aí fica difícil de entender. Não, eu quis facilitar, mas sem tirar essa poética assim, né? Quando eu vou falando dos ambientes de terror, soa meio gótico ali, né? Que é outra coisa que eu admiro muito. Eu gosto muito de música gótica, de bandas como The Cure, Joy Division. Escutei bastante isso aí, né? Type O Negative. Então, tudo isso aí serviu de referência. As poesias, as letras de música que eu lia. Então, isso aí me influenciou muito na questão da escrita ali. E aí teve tudo, né? Os cenários de filmes, curto muito Mad Max, assim, que também fala dessa questão apocalíptica, né? Eu gostava pra caramba. Tem as batalhas ali, cara, as batalhas que tem entre os seres divinos ali, que estão, os seres extraterrestres. E aí as batalhas ali, elas são meio dessa questão do anime também, né? Que eu também gosto pra caramba. E aí eu pensei, justamente, eu assistia Cavaleiros Zodíacos, aí via aquelas Assistíamos, batalhas, então. poxa, muito legal, e eu curtia muitas batalhas, era a parte que eu mais eu ficava aguardando. Então eu criei esse universo ali também das batalhas, do
dos locais. Aí, às vezes, parece até um jogo, você vai vendo, assim, tem as fases, aí chega no final, tem o mestre de fase, e aí você enfrenta ele para poder passar para a próxima fase. Tem um pouco disso aí também. Eu jogava muito, né? Gostava de jogar pra caramba. Que demais. Você tá falando do Joy Division, eu não sei se você conhece, isso é uma indicação. Não sei se você assistiu, na verdade, o Control, que é um filme que fala sobre o final da vida do Assisti. Ian Curtis. É muito bom, né? Não, gostei demais. O ator muito Filmaço. parecido, né? É, o, todos eles ali, né? Eu lembro que quando eu comecei a escutar o Joy Division, antes eu não sabia que a banda, depois do falecimento do vocalista, tinha virado o New Order, né? Já era outra coisa, já era uma coisa mais dançante ali, né? Aí o Bernard Summer, que era o guitarrista, virou vocalista. Então eu não sabia. E aí eu gostava muito, assim, porque quando eu escutei o primeiro álbum, isso que é bacana, quando você me fez a pergunta da questão do livro, né, de mesmo que você tenha muitas referências, você acabar fazendo algo que soe como o que é você, né, que é a sua característica. Eu tenho muito Sim. isso na música também. Eu gravei duas músicas, né, uma delas está no YouTube, que é Reencontro, colocar Léo de Andrade Reencontro, as pessoas conseguem ver. Então a música, ela é meio que um MPB. Eu era muito roqueiro antes, aí depois eu comecei a escutar outras coisas, aí Djavan, e aí comecei a escutar Milton Nascimento, aí eu comecei a querer fazer algo assim, de MPB, mas algo que soasse como eu. E é o que os amigos meus falavam, nossa, não dá para falar que parece com isso, parece com aquilo, porque tem muita coisa misturada ali e acaba sendo característica sua. Então, no Joy Division, voltando aí, eu, justamente quando eu escutei aquele primeiro álbum, o Preto lá, eu tomei um susto, porque os caras, assim, eram influenciados pelo punk, e aí quando você escuta o álbum, você fala, o que é isso? Porque não é punk aquilo, cara. É uma coisa dele, entendeu? O cara era influenciado pelo David Bowie, então aquela voz mais grave. O som era extremamente, assim, sinistro, um negócio, assim, É enervante até, pesado, né? né? Pesado, bem depressivo, assim, um negócio. Mas é um negócio legal de escutar, É. né? E aí eu achei assim genial aquilo. Eu comecei a ver, não, esse cara é um gênio. Ele criou, ele influenciado no punk, David Bowie e outras coisas misturadas, ele criou um gênero dele. Ele criou uma coisa que soa como ele. E dizem até que a dança do próprio Renato Russo, o Renato Russo meio que foi influenciado por aquelas coisas, porque acho que ele tinha alguns ataques, né? No palco e tal, ele tinha alguns problemas e tal, Ele tinha ataque epilético, né? ataque epilético e tal. Ele começou a ter isso quando ele começou a ficar famoso. Isso que É, deixou ele muito mal, né? E aí, quando ele tinha ataque epilético, as pessoas achavam que ele estava dançando, às vezes. Isso aconteceu uma vez, eles tiveram que tirar ele do palco. Depois ele voltou, mas ele não estava conseguindo mais fazer show. Isso é. estava deixando ele muito mal, né? Muita coisa ali aconteceu e foi bem interessante, né? A gente vê como que se constrói um artista. Às vezes o artista é genial, mas passou por diversas situações ali para poder É. se lapidar. Exatamente. E para quem, então aí, ó, é uma dica também para quem não conhece ou não assistiu, não conhece a banda, não assistiu o filme, fica a dica aí. O Joy Division, a discografia deles e também o filme Control. Ô Léo, e no caso, como que é o seu processo de criação para um livro? Assim, ele é um processo que você estrutura primeiramente personagens e tal, ou você estrutura primeiro pequenos trechos dos capítulos e depois você vai aumentando cada um deles, ou é algo mais natural que você vai escrevendo assim? Pergunta muito boa, porque quando eu comecei, o primeiro capítulo ali, eu comecei a escrever, e aí como era o primeiro livro, assim, eu comecei a pensar para onde que eu vou no primeiro capítulo. Mas logo no começo, tipo, nas 3 primeiras páginas. Depois foi
interessante. Eu dormi, no outro dia, quando eu acordei, assim, parecia que estava vindo tudo na minha mente, assim. Aí eu fui Caramba. escrevendo, aí os personagens foram, eu fui construindo, foi aparecendo mais cenas na minha mente, e hoje já tem essa ideia de, vai ser uma trilogia, né? Uma trilogia, na verdade. Vai ter mais 2 livros, né? Os 2 primeiros eu já sei o que eu vou fazer, né? Não, o primeiro já está feito, o segundo Sim. ele vai falar ainda dessa questão da evolução humana, e no terceiro eu quero falar da evolução espiritual, que é até onde essa evolução vai acontecendo. E aí, a evolução espiritual também não precisa ser uma coisa romântica, né? Nossa, você vai evoluir espiritualmente. É uma coisa assim que eu tenho pensado em criar, que do mesmo jeito que eu desmistifico os anjos ali, que não são aqueles seres que parecem tão bonzinhos, igual tem na literatura, do mesmo modo, eu acredito que a evolução, às vezes, a pessoa pode ir para um lado ou para o outro, depende, né? Então, isso tudo baseado no que eu li, igual, por exemplo, na Bíblia existe o diabo, né? No caso, Lúcifer, que é tido como um rival, mas ele tem um poder, né? Ele é Deus, é um Deus ali, entendeu? Sim. Então, ele escolheu um lado. É. E existe o outro lado também. Então, é interessante essa questão da dualidade, e a gente pode mostrar, como tem no Retorno dos Deuses, o primeiro livro, que existem vários caminhos, né? E que não precisa ser algo binário, né? Ou zero, né? Então, E aí, eu quis mesmo puxar para esse lado. legal. E é interessante assim, porque você acaba puxando também para a questão de hoje em dia, né? Que é tudo muito polarizado, e não só política, não só religião, mas assim. Então, é, é a arte mostrando também que, putz, você pode ter vários caminhos e compreender, né, as pessoas que tá do outro lado, enfim. É interessante isso também, inserido nessa Sim, sociedade que a gente está hoje, né? exatamente, tem o tempo todo ali. Tem o rico e o pobre, a favela e a cidade, tem a humanidade e os extraterrestres, e, e mostra, e tem ali vários caminhos para onde pode seguir. Eu falo muito dessa questão de universo paralelo, multiversos, que já, só de falar nisso, né, nessa palavra multiverso, já abre um leque, né, de Uhum. várias possibilidades, né? Eu escrevi o livro em 2014, mas, por exemplo, quando eu assisti Os Vingadores, né, o Stark, o Stark não, o Doutor Estranho, que para mim é um dos meus heróis prediletos, né? Ele olha para o Stark e faz assim, ó, que era só Uma, uma chance que eles tinham de vencer em todas as outras que ele já tinha visto, né? é, Como ele era um mago, ele conseguia ir para o futuro, para o passado, né? A consciência dele conseguia fazer isso. Então ele conseguiu ver que só tinha uma chance de ver. Então existiam várias possibilidades ali. Então, interessante, eu escrevi lá atrás, mas falando justamente desse tipo esse papo que a gente está tendo aqui. Existem várias possibilidades, né? E às vezes só tem uma chance. sim, verdade, verdade mesmo. E, bom, você comentou que você escreveu o livro em 2014, esse primeiro, então. Assim, qual? Comecei a escrever ali para 2012 e finalizei em 2014. E E vim aí, publicar agora, 10 anos agora, depois. e 2024. essa publicação, essa distância, vamos dizer assim, ela se deu por quê? É, teve um momento assim que eu fiquei um pouco assim, desmotivado. Ah, É, eu, como eu falei, eu sou compositor, eu quis gravar uma música, e aí gravei, mas aí eu me dei pela dificuldade de como colocar isso nos streaming, e aí eu percebi que era muito difícil. E assim, você ser artista não é fácil, né? Você escolher esse lado da arte assim é bem complicado. Às vezes as pessoas veem o resultado, mas não vê os corre ali. Mas isso é
tudo faz parte, não é uma coisa assim que eu estou reclamando, não. Eu acho bacana todo esse processo. E o que acontece? Aí com o livro eu vi que era diferente, porque você faz o livro, é mais fácil porque a editora já começa a disponibilizar para vendas, e é mais fácil de você encontrar, igual essas pessoas maravilhosas aí, né? O pessoal da LC Comunicações aí, né? Que é o pessoal que está cuidando da assessoria de imprensa, né? Um beijo para essas meninas maravilhosas, faz um trabalho incrível. Então, eu achei mais assim, mais acessível de encontrar esse tipo de auxílio do que na música, por exemplo. E por muito tempo eu fiquei ali divagando se eu lançava ou não. E de repente, assim, eu tive alguns problemas, assim, por exemplo, na pandemia eu fiquei muito deprimido, mas quando depois eu saí daquele estado, porque eu fiz terapia, e eu acho muito interessante falar sobre isso, porque terapia é vida, né? Não é, as pessoas não têm que olhar para isso com preconceito. E quando eu fiz isso, aí me deu um start, assim, não, eu preciso fazer mesmo todas as coisas que eu tenho, assim, em mente. Eu não tenho que ter vergonha, eu tenho que publicar mesmo. Ah, mas se der errado, não ligo, tô nem aí. Eu fiz, tá aí feito, né? Tá aí registrado. E aí eu fui fazendo algumas coisas, fiz as músicas, e aí publiquei o livro, e tô achando a experiência maravilhosa. Tô Que gostando demais. bastante. Que demais. Bom, a gente já comentou um pouquinho a respeito disso, mas além do suspense, você propõe aspectos um pouco mais extremos assim da humanidade, né? Além do suspense e tal. No mundo como o de hoje, quais são as reflexões que você costuma fazer em relação à nossa sociedade? Então, o livro trata muito de um assunto assim que é muito complicado de falar, porque é uma ficção, mas existe, né, que é a violência. Então, no livro acontece bastante também. Tem muitas situações de pessoas que perderam pessoas, tem as situações de ganância, né? Esses sentimentos que estão ali na ficção também existem aqui fora, né? Então, a observação que eu faço, assim, sabe, igual um pintor que vê uma paisagem e pinta do jeito que ela está vendo, né? Não é uma pessoa, assim, que vai procurar, o dia está nublado, então eu vou pintar flores. Não, o dia está nublado, eu vou pintar o que eu estou vendo. Sim. É uma ficção, mas pautada em alguns realismos que a gente vive na sociedade. E o livro ele traz sempre essa questão não de desesperança, de dizer que eu acho que eu nunca me achei pessimista. Eu acho que ultimamente eu tenho sido até muito otimista. Então, acreditar que as coisas podem mudar sim. E os personagens, eles mostram isso, sendo forte até o último minuto, né? Tendo que suportar aquilo tudo, né? Vendo coisas que eles nunca imaginariam ver, lidando com as situações, e mesmo assim não desistindo, querendo sobreviver a todo custo. E todas as pessoas ali, não importa, a pessoa poderia pensar, eu não tenho nada mesmo, então para que eu vou continuar? Não, no livro eles querem continuar, eles querem mostrar, eles querem se unir. Vamos fazer alguma coisa, vamos construir uma ponte, vamos se unir. Então é isso, é justamente essa visão da sociedade. Tem esse lado ruim, tem esse lado trágico, né? O apocalipse é como se fosse uma tragédia, algo que você não está esperando, desmorona tudo. E a violência, as pessoas desesperadas acabam se descontrolando, e a esperança de conseguir sobreviver e reconstruir tudo de novo. Então, isso é uma lição ali que o livro traz, é essa visão minha que eu tenho da sociedade, e é um espelho, né, para essa minha obra. Que demais, que demais. E aí, falando um pouco a respeito
a gente comentou, pontuou um pouco a respeito do Exterminador e tal, e aí a gente vai falar um pouco das inteligências artificiais. O que você acha que vai acontecer com a literatura, cinema e arte em geral com essa propagação cada vez maior das inteligências artificiais? Eu, como profissional bibliotecário, eu aprendi que a informação ela não pode, de forma alguma, encarar as tecnologias como uma ameaça, mas a gente vê como parceiros, né? Por exemplo, quando teve a imprensa de Gutenberg, né, os jornais começaram a ser, sabe, impressos em sequência, né, aquela coisa meio de produção, e as pessoas passaram a ter acesso à informação de qualidade mais rápido. Então, eu acredito que a inteligência artificial pode ser usada com muito artifício, por exemplo, dar vida ao seu livro, aos personagens que ali estão. Eu até andei mexendo em algumas coisas, criando alienígenas assim que parecessem com o que estava na minha mente, que se parecesse com, por exemplo, Silícios de Xgard. Então, eu eu quis mostrar isso aí, né? Quis usar a inteligência artificial como uma parceira. Também, assim, ela é muito boa também para usar para divulgação, né? Você pode criar trailers hoje em dia. Eu até me aventurei a fazer, até postei no Instagram alguns lá que eu tinha criado. Ainda, assim, vejo algumas coisas que precisam melhorar, né? Por exemplo, mas tá só no começo, né? Que você não consegue controlar sobre o que o locutor vai falar, sobre o seu livro, né? E aí eu vi ali que, né, nesse que eu testei, ele faz meio que igual o trailer assim da Marvel, tem coisa engraçada, aí eles fazem umas piadas. Aí eu falei, poxa, mas ali nessa parte não tem piada. Aí, mas assim, é uma coisa que ainda está para melhorar. Então eu vejo a tecnologia aí como uma parceira. Eu sei que existe esse lado de ameaça, né? A gente tem que pensar nisso. É, pode ser que muitas profissões aí vão deixar de existir, mas eu acho que a arte, por exemplo, e alguma forma que você tem de mostrar a, a, a sua arte, coisa que não funciona como uma receita, você consegue fazer e isso a inteligência ela não vai conseguir, porque é algo muito cognitivo. Por exemplo, não sei se no futuro pode ser que chegue a esse nível, né? Igual, tipo, no meu livro, né? Os seres humanos chegaram num nível, assim, é, assustador. Então, não duvido, pode chegar, mas, assim, hoje eu vejo por exemplo, tem pessoas, assim, que usam a inteligência artificial para escrever livros, mas é muito arriscado, assim, no meu ponto de vista, porque pode pegar spoiler de muita coisa. Spoiler não, né? Cópia, né, mesmo. Pode até infringir alguns direitos autorais, porque ele vai pesquisar para pegar algo ali para fazer, né? Então, eu não, prefiro, assim, usar a criatividade mesmo, assim, para criar. Igual, por exemplo, eu já tenho em mente do que eu vou falar no segundo livro, eu já tenho, assim, depois do primeiro, os outros, né, a gente já sabe o que vai fazer. Então, eu acho que não ficaria muito legal se eu pegar assim, escreve lá continua essa história aí. Então, deixando para a inteligência artificial. Eu quero algo que realmente venha da minha criatividade. Demais. A última questão, e depois a gente vai fazer um outro quadrozinho aqui que eu tenho, quais são os planos, projetos para o futuro? Você falou que é uma trilogia, e você, e aí, obviamente, você já respondeu essa outra pergunta se você pensa numa sequência para o Retorno dos Deuses, mas quais são os projetos, próximos projetos, e se tem data de lançamento para o segundo livro? Então, o segundo livro, assim, assim que eu terminar ele, eu ainda estou escrevendo, né? Tá saindo. Assim que terminar, acredito que terminando o mais rápido possível, eu acredito que vai sair mais rápido, porque eu já sei mais ou menos os caminhos que devo seguir. Ele sai, talvez até o final desse ano, ou até antes, de repente, se eu conseguir, de repente, até para o meio do ano, já vai sair. E aí, já na sequência, já começa o terceiro.
né? O terceiro eu já tenho toda a ideia que eu quero fazer. E você falou de projeto futuro também, de repente eu penso também ainda em escrever um livro de poesias, que eu tenho muitos poemas, assim, eu escrevi ao longo da minha vida, assim, desde quando eu tinha 17 anos, na verdade 16 anos, né? Eu tinha 16 anos quando escrevi o primeiro, assim, poema mais, que inclusive eu usei como música na minha primeira banda que eu tive. E aí é uma ideia que eu tenho de escrever um livro de poesias, assim. Eu sempre gostei de poemas, então eu quero explorar esse lado meu também. Demais. Agora, Léo, eu vou fazer o seguinte: eu peguei alguns, algumas obras cinematográficas, enfim, alguma coisa assim. Eu vou falar duas e você vai poder escolher só uma, tá? Caso você fale, putz, não dá para escolher, não tem problema, pode ficar lá em cima do muro sem crise nenhuma, tá? Bom, você prefere Alien ou Exterminador do Futuro? Exterminador do Futuro. Cinema, livros ou séries? Livros. Terror ou ficção científica? Terror. Escrever durante o dia ou durante a noite? Eu escrevo durante a noite. Você prefere a Tenente Ripley ou o T-800? Fica difícil. Tenente Ripley. ET ou Alfio e Teimoso? ET. ET. Me divertiu muito. Dar de cara com os aliens de Sinais ou de Guerra dos Mundos? Acho que Guerra dos Mundos seria bem interessante. Eu E gosto por do fim, caos. eu tô. Escrever tomando café ou chá, ou outra bebida também, se você. Vinho. Boa. E aí, para finalizar, eu vou até colocar aqui, deixa eu até tirar aqui, vou deixar nossos nomes e eu vou colocar também a capa do livro. Quem é o seu maior super-herói ou sua maior super-heroína da vida? Minha mãe. Ela é a minha maior heroína, assim. É uma pessoa que eu dedico essa obra, né? Não coloquei no livro, mas, assim, é algo que eu tenho no meu coração, porque foi uma pessoa que me salvou, assim, né? Eu sou adotado e ela, tipo, me escolheu e eu achei um ato de muita coragem, né? Porque na época, assim, eu nunca falei isso para ninguém, eu tô falando aqui primeira mão para você, assim, eu fui, no caso, quando ela me adotou, eu fui, assim, um pouco rejeitado, assim, pelos meus familiares, mas ela lutou até o fim, ficou. Então achei, inclusive, eu falei de alguns personagens, mas não falei da personagem, assim, que é muito importante no livro, que é a Isilandrixa, é uma alienígena, mulher, uma figura feminina, e que ela, eu posso dizer que é uma inspiração da minha mãe ali, né, que lutou com todas as forças ali para continuar comigo e tal. E a Izzy Landrix ali, ela, nossa, ela tem um papel muito importante. Inclusive, assim, dando um spoiler, mas é um spoiler que já dá para imaginar lendo o primeiro, né, não é uma coisa tão... Ela continua no segundo livro ali, ela vai continuar e ela já tem cenas com ela ali de arrancar o fôlego. Que demais, Léo. Aliás, aonde que a gente consegue encontrar, caso a galera tenha gostado, tenha se interessado, onde que a galera consegue adquirir o livro? Tem vários sites, né, como a Amazon, Estante Virtual, Google Books, né? Se botar lá no Google, lá, Léo de Andrade, O Retorno dos Deuses, vai aparecer várias lojas ali que a pessoa pode encontrar. E, assim, eu acho que a principal ali que a galera já conhece mais é a Amazon, né? Então, já encontra Mar lá. Tem tanto a Maravilha. versão e-book quanto a versão impressa, né? Comigo Ah, show também, de... que eu ainda tenho alguns, né? Se a pessoa me procurar, estiver interessada,
eu até faço um desconto bacana. Eu vou deixar na descrição o seu arroba, né? E também um link da Amazon. Vou pesquisar lá, procurar, e aí eu coloco o link da Amazon também, para caso alguém que queira adquirir esse livro. E, Léo, muitíssimo obrigado, cara. Bate-papo muito bom, muito legal. E, ó, quando tiver o segundo livro, o terceiro livro, entre em contato, a gente bate esse papo novamente, porque, putz, fluiu muito bem, foi muito bom. Show de bola, obrigado. Eu que te agradeço, Éder. Muito obrigado pelo convite aí. Gostei muito de conversar com você. Muito bacana. Quero experimentar isso novamente. Quando tiver o segundo livro, a gente vai conversar mais. Maravilha, então. Então, ó, vou deixar aqui a capa. Um forte abraço, pessoal. Até a semana que vem com mais uma entrevista. Valeu e continue acessando cinemisséries.com.br. Valeu.